Alcolumbre. E o candidato do partido é o veterano senador, ex-candidato a presidente da República, Álvaro Dias. Exatamente. Bom, a senadora juíza Selma Arruda já está conosco aqui na Rádio Bandeirantes, ao vivo por telefone, para conversar com os nossos ouvintes. Como é que vai, senadora? Tudo bem? Uma boa tarde. Boa tarde, um prazer conversar com vocês aí, com seus ouvintes. Já se filiou ao Podemos? Já está assinado? Já podemos falar que é senadora pelo Podemos do Mato Grosso, senadora? Com certeza, ontem foi meu ato de filiação, assinei a ficha de filiação, fui muito bem recebida, graças a Deus, estou muito feliz no Podemos. O que atraiu a senhora ao Podemos, senadora? Thaís, o que me atraiu para o Podemos não foi apenas a questão do meu desentendimento com o Flávio Bolsonaro. Eu antes já me sentia atraída por este partido pela postura desse partido no Senado, né? Embora nós no PSL tivéssemos uma excelente convivência, Major Olímpio é uma grande liderança, Soraya Tronic é uma pessoa maravilhosa, uma irmã, né? Mas a bancada do Podemos, ela é uma bancada formada por senadores que são grandes lideranças nacionais, independentemente enfim, do partido em si, né? O senador Álvaro Dias é um ícone. Nós temos o Lazier Martins, é uma pessoa extremamente inteligente, é uma grande liderança lá no Rio Grande do Sul. O senador Eduardo Girão, lá do Nordeste, é uma pessoa maravilhosa. Então, eu via, né, que o Álvaro, principalmente, ele exerce uma liderança muito leve no Senado. Ele exerce uma liderança que consegue fazer as pessoas lideradas segui-lo pelo convencimento, né? Não é simplesmente uma orientação do partido, eu quero que você vote assim, eu quero que você vote assado. É uma liderança pelo convencimento. Isso é uma coisa muito bonita. O Podemos é um partido muito leve, né? Aqui no meu estado, no Mato Grosso, o Podemos é também um partido muito bom. Nós temos um deputado federal aqui, o José Medeiros, que é uma grande liderança aqui também, apoiou o Jair Bolsonaro na eleição. Então eu me senti muito confortável de fazer essa transição. Senadora, muito boa tarde, bem-vinda ao nosso programa. A senhora está saindo, né? A senhora saiu, deixou o partido do presidente Bolsonaro, participou intensamente da campanha dele, avalizou a candidatura do Bolsonaro, ajudou a ser eleito presidente. Hoje a senhora se arrepende disso? Não, de maneira alguma. Eu acho que não fosse isso, a esquerda poderia estar hoje dando continuidade àqueles desmandos que foram feitos durante tantos anos, né? Essa alternação, né, de visões, de ideologias, é muito positivo. O Brasil estava precisando e eu não me arrependo de forma alguma, né? Faria de novo. O presidente Jair Bolsonaro fez algum movimento, senadora, para tentar mantê-la no PSL? Não, o presidente não tem um relacionamento, digamos, partidário. Ele está governando o Brasil, né? O partido tem um presidente, que é Luciano Bivar, e então acho que nem caberia ao presidente Jair Bolsonaro fazer esse tipo de movimento. Mas eu acho até natural que, uma vez que eu tenha me desentendido com o filho dele, né, ele realmente não fizesse nenhum movimento nesse sentido. O senador... Vai lá, Cláudio, não, por favor. Senador, eu queria saber o seguinte, eu queria saber a sua opinião, assim, a senhora chegou com todo entusiasmo, né? Como todos os eleitos naquela ocasião, assistindo todos muito emocionados, né? Com aquela conquista que foi a eleição do presidente, o que significou a eleição do presidente para todos os candidatos do PSL, eleitos também como ele, etc. Aí, de repente... começam a acontecer coisas, né? O presidente deixa muito claro qual um estilão polêmico, de provocar polêmicas todos os dias, etc e tal. Aí segue os problemas dos filhos, cada um pior do que o outro, né? Do ponto de vista de geração de problemas. O pai parece ser um espelho, assim, né? De geração de... São verdadeiras usinas de problemas, né?
De repente temos aí um líder do governo enrolado em denúncias de corrupção. A senhora, como juíza, que teve uma atuação tão valente, tão corajosa, né, que inclusive a credenciou a ele a candidatura ao Senado, etc. No que vai dar? O que é que a senhora avalia? Como a senhora avalia o destino da administração de Jair Bolsonaro? Chega ao final? Chegará em que condições? Olha, eu espero e torço e vou trabalhar para que chegue ao final. O Brasil precisa de estabilidade, o Brasil precisa retomar o crescimento, nós estamos no caminho para isso, né? O fato de eu ter saído do partido não me tira esse sentimento, né? Como você disse, de empolgação para que isso aconteça, né? Eu acho que ainda estamos num período um pouco turbulento, porque as melancias ainda estão se ajeitando na carroça, sabe? Mais ou menos isso. Mas eu acredito sim que nós vamos ter já um pouco de estabilidade aí, as reformas estão entrando, nós vamos dar prioridade para aprovar essas reformas todas e naqueles pontos, evidentemente, que não vierem contra as minhas convicções, mas eu acredito sim que a gente precisa dessa estabilidade e torço muito por isso. A senhora não acha que o presidente deveria despachar de uma vez por todas um líder como Fernando Bezerra, claramente comprometido, ou pelo menos alvo de diversas investigações, suspeitas de corrupção? Não é um constrangimento para o governo e os governistas ter um líder como ele? A senhora não defenderia Qual é a sua posição sobre isso? Que o presidente deve fazer o que fez, dar a ele uma oportunidade, aparentemente é isso que tem sido dito, né? Para ver até onde isso vai dar, ou simplesmente deveria aproveitar o momento e se livrar dele? Olha, eu vou lhe dizer que eu nunca concordei muito que o líder do governo no Senado fosse do partido como o MDB, que nitidamente não apoia o presidente, né? Mas ele, como líder do governo no Senado, ele é um bom líder. Ele tem defendido muito, ainda que isoladamente do partido, ele tem defendido muito lá o presidente e os seus projetos no Senado Federal. Disso eu sou testemunha. Como juíza, eu te diria que a gente sempre tem que fazer como Salomão, né? Você ouve um lado da história e guarda o ouvido para ouvir o outro lado da história. Portanto, trata-se aí de uma investigação, eu não sei no que isso vai dar, né? E talvez como juíza eu também dissesse para você que eu seria ponderada nesse sentido. Mas como política, eu não acho uma boa ideia, né? Eu não permaneceria. Aliás, já está público aí que ele colocou o cargo à disposição exatamente para dar esse conforto para o presidente. Vamos ver qual vai ser a atitude que ele vai tomar em relação a isso, né? Em relação a essa história da reforma eleitoral, senadora, o que a senhora acha que pode acontecer? A chance ainda de modificação dessas regras que estão sendo definidas por muitos aí como um pacote de imoralidade, hein? Pois nós no Senado fez o seu papel, né? Nós rejeitamos todo o projeto e deixamos apenas aquele ponto com relação ao fundo, né? Ainda evidentemente bem melhorado, vigente. A Câmara não poderia ter reavivado esse projeto todo, ela poderia ter ou simplesmente deixado o projeto original viger, ou simplesmente ter acatado a visão do Senado. Aquilo que foi feito, eu acredito que pode e deve ser alvo de judicialização, mas vamos ver aí nos próximos capítulos o que acontece, porque nós sabemos que temos tem uma força muito grande por trás disso, que é o interesse dos próprios partidos, né? E esse interesse é muito difícil de derrubar se você tem ali parlamentares que, obviamente, não se tem candidatura avulsa, portanto, são parlamentares que diretamente ou indiretamente têm também esse interesse, né? E em relação à postura do presidente da República, Jair Bolsonaro, perante o Congresso Nacional, a senhora que é uma senadora de primeiro mandato aí, a senhora vê como essa relação entre o Poder Executivo e o Legislativo? É como a senhora esperava? É uma relação diferente? O estilo do presidente às vezes acaba prejudicando nessa relação? Olha, eu vou lhe dizer que eu fiquei um pouco decepcionada com relação a isso, né? Primeiro, porque as pessoas escolhidas pelo presidente, elas não são
não serviram para formar uma base de apoio para o presidente, né? Na medida que você põe um ministro do DEM, na medida que você põe auxiliares, enfim, de outros partidos, é óbvio que a sinalização é para que esses partidos venham para a base, né? O que aconteceu foi exatamente o contrário. Então, os parlamentares do PSL, os parlamentares do partido do presidente da República, na verdade, eles têm sido preteridos em relação aos parlamentares. Por exemplo, em determinado ministério comandado pelo DEM, os parlamentares do DEM chegam na frente muito antes de qualquer parlamentar que esteja aqui defendendo as bandeiras do governo e que esteja efetivamente na base, né? Então, eu acho que isso é um erro político que ele cometeu, e eu acho que não está tendo uma interlocução boa dos parlamentares com o executivo. E vou lhe dizer mais, eu nunca fui a um ministério para falar bobagem com o ministro, para conversar, para tomar cafezinho. E mesmo assim, tem que esperar semanas e semanas para ser atendida. Isso, obviamente, quando você procura, pelo menos no meu caso, quando eu procuro uma autoridade desse calibre, é óbvio que eu vou procurar com um problema que só ele possa resolver, com uma demanda que só ele possa atender. O ministro da Saúde, por exemplo, tem, acho que quase 2 meses que eu estou esperando para ter uma audiência com ele, e ele não me atende, né? Ele não atende parlamentares. Parece que a ordem lá é atender parlamentar só uma vez na semana, coisa assim, e portanto, criou-se uma fila enorme e as demandas vão ficando. Imagina, a saúde, que talvez seja a maior das demandas que o Brasil tem, né? E simplesmente a gente fica numa fila, não que eu quisesse furá-la, né? Mas eu acho que tem que ter uma interlocução do Executivo com o Legislativo. Agora eu queria saber, senadora, se a senhora pudesse contar para nós quando e se esse assunto de fato chegar ao plenário do Senado Federal, como a senhora vai votar no caso da indicação de Eduardo Bolsonaro para embaixador do Brasil em Washington? Pergunta difícil. Eu ainda não tenho uma posição definida quanto a isso, sabe? Existem vários pontos contra, né, e vários pontos a favor também. Eu vou precisar agora me reunir com a bancada do Podemos, ver qual vai ser a posição do partido nesse sentido, para a gente poder ter uma atitude coerente, né, com esse novo grupo agora que eu estou compondo. Bom, já que o Cláudio Humberto inaugurou esse tipo de pergunta, também vou mandar uma para a senhora daqui. Como é que vota a senadora juíza Selma na indicação para o novo Procurador-Geral da República, Augusto Aras? Ei, Pedro, muito bom, né? Outra pergunta boa. A senhora é da área judicial aí, né? A senadora suspirou nas 2 perguntas. A gente está judiando, né, senadora? Mas essa ela é da área. Tem que responder. Para quem não sabe, a senadora foi uma juíza importante lá no Mato Grosso, né? Então ela é da área, deve conhecer o Augusto Aras. Reconhecida pela coragem. Isso, então meteu muito ladrão na cadeia. Ela fica mais à vontade para responder essa, né, Cláudio? Exatamente. Talvez não, mas enfim, os senhores sabem que o voto é secreto, né? Mas eu prefiro, nesse caso, também externar para vocês as impressões que eu tive dele, porque já estive 2 vezes pessoalmente com ele já foi ao meu gabinete 2 vezes, né? Então, a impressão pessoal é que ele vai realmente continuar dando ênfase à Lava Jato. O que ele nos fala é que ele quer interiorizar a Lava Jato. E nesse sentido, eu sei que, por exemplo, aqui no meu estado, eu vivi uma situação muito solitária, né? Na época tínhamos Moro, lá em Curitiba, batendo nos corruptos, tínhamos alguma coisa no Rio de Janeiro, incipiente, e aqui no Mato Grosso. E quando isso não acontece em todos os estados, fica muito desconfortável você imaginar, não, será que é só o meu estado que tem corrupção? Será que não tem no Pará? Será que não tem no Amazonas? Será que não tem no Sergipe, no Ceará? Óbvio que tem, né? Então, essa ideia dele de interiorizar a Lava Jato, vamos dizer assim, é uma ideia que me agrada bastante. Eu acho que a gente precisa mesmo desse tipo de ação. Mas eu vou deixar para decidir depois da sabatina, porque na sabatina é que nós vamos poder fazer perguntas mais técnicas, algumas perguntas talvez que não sejam tão confortáveis assim de responder, mas hoje mesmo ele deu uma declaração na imprensa que me agradou muito, né, quando ele disse que ele é a favor da CPI da Lava PGR, sabe? E essa sim
também é uma postura que me agrada, porque é como eu sempre tenho dito, a gente não vai conseguir fazer o Brasil crescer sem fazer uma limpeza geral em todas as instituições, né? Nós não podemos ser míopes de achar que alguma delas não esteja carcomida pela corrupção. O Brasil todo está, né? Já dizia Sérgio Moro quando juiz, que é a corrupção sistêmica que a gente vive. Portanto, não me desagrada a ideia de uma lava PGR, uma lava CGU, uma lava, enfim, vamos lavar, vamos colocar esse Brasil a limpo, botar as vísceras para fora logo, fazer como a mãe da gente fazia quando tinha sarampo, né? Coloca logo um cobertor que vem tudo de uma vez e você se cura mais rápido. Coloca os irmãos do lado para todo mundo pegar, né, senadora? Exatamente, né? Então tá bom, eu queria agradecer a senadora Juíza Selma, agora do Podemos, do Mato Grosso, que falou conosco, com os ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes. Obrigada, senadora, até a próxima, hein? Obrigada, Thaís, Pedro, Cláudio, um abraço para vocês. Muito obrigada pela oportunidade aí de conversar com vocês, com seus ouvintes, e sempre à disposição para a Rádio Bandeirantes. Um abraço. Muito obrigado, senadora. Trânsito. Tietê segue parada no sentido da Ayrton, agora da aproximação da Ponte do Limão até lá embaixo a chegada da Ponte Aricanduva. Sentido da Castelo, os problemas começam também na altura da Ponte do Limão, segue ruim até a altura da Ponte do Piqueri, Eremona Marquete, Marquês de São Vicente ainda com boas condições. O que você pode fazer pela